querido! Estamos de volta com o módulo 6 agora. Vamos estudar as classes de palavras. Gente, eu falo para todo mundo que classe de palavras é a base da gramática. Para a gente entender sintaxe, toda a parte que o pessoal acha mais difícil, né? Que é a parte de análise sintática, oração subordinada, oração coordenada. Para saber isso, você precisa entender o que é substantivo, que é verbo, que é artigo, que é pronome, tá? Então a gente vai estudar as 10 classes de palavras, as 10 classes gramaticais, tá? Divididas em 2 módulos, porque são 10, e aí não dá pra gente trabalhar em um módulo só, porque são muitas, né? E principalmente quando chegar na parte de verbo, substantivo também é um pouquinho extenso, então não dá pra gente trabalhar no módulo só. Mas fique ligado que esse módulo é muito importante mesmo, tá? Para sua aprovação, para que você consiga entender concordância, regência e todas as regras de análise sintática, tá bom? Então nós vamos começar com a base, que é o substantivo, né, gente? O que é substantivo? É tudo que nós podemos nomear. Pessoas, lugares, sentimentos, emoções, profissões, partes do corpo, objetos, tudo que a gente puder nomear, dar um nome, designar um nome, né, vai ser substantivo. Tudo que a gente puder nomear, tá? Cabelo, blusa, pincel, calça, boca, amor, alegria, tristeza, saci pererê, fada, enfim, tudo. Tanto coisas reais como coisas imaginárias, tá bom? Então aqui nós vamos começar com a classificação do substantivo. Ele pode ser classificado aqui nessas 8 categorias que eu quero que você preste muita atenção. Primeiro, o substantivo ele pode ser simples. Qual é a diferença principal aqui entre simples e composto? Simples tem apenas um elemento, composto tem 2 ou mais. Traduzindo, esse elemento é palavra. Então, quando tem apenas uma palavra, vai ser substantivo simples. Quando tem 2 ou mais, vai ser substantivo composto. Olha um exemplo aqui. Casa, livro, um elemento só, uma palavra só. Pombo correr, 2 elementos. Então vai ser substantivo próprio. Aliás, desculpa, composto, tá? Cheguei no próprio ainda. Agora a gente vai falar do comum e do próprio. Eu tô fazendo em dupla porque ele pode ser simples e comum. Ele pode ser próprio e simples, né? Ele pode ter mais de uma classificação, é normal, muito normal isso. Mas, geralmente, as pessoas têm dúvida em relação a essas duplas, entre simples e composto, comum e próprio, primitivo e derivado, então eu vou trabalhando em duplas, tá? Comum e próprio, gente, qual é a diferença? Comum designa qualquer um de uma espécie, de um ser de uma espécie. Se eu falo cachorro, pode ser qualquer cachorro, né? Ele não tem um nome próprio, né? Eu não falei o nome dele, pode ser qualquer cachorro. Se eu falo homem, né? Pode ser qualquer homem. Agora, se eu falo Pedro, Pedro é um nome próprio, o nome de um homem. Não é qualquer homem, é o Pedro. Então, nesse sentido, vai ser substantivo próprio. Quando ele não designa, não especifica o substantivo, ele vai ser comum, tá? Por exemplo, se eu dou o nome pro cachorro, Totó. Esse Totó vai ser com letra maiúscula e vai ser substantivo próprio. Agora, se eu falo só cachorro, vai ser substantivo comum, tá? Então, quando a gente especifica, quando for substantivo próprio, sempre vem em letra maiúscula. A gente escreve com letra maiúscula a primeira letra, tá? Primitivo e derivado, qual é a diferença? Primitivo não deriva de outra palavra e derivado deriva de outra palavra. Por exemplo, árvore e flor não derivam de outra palavra. Elas fazem formar outras palavras. Por exemplo, arvoredo vem de árvore, florista vem de flor. Então, o substantivo derivado ele vem do primitivo. O primitivo não vem de nenhum. Ele, por si só, já forma outros substantivos, tá? Concreto e abstrato. Geralmente, quando a gente está em ensino fundamental, no ensino médio, tem-se a ideia errada de que substantivo concreto é aquele que a gente pode pegar e substantivo abstrato é aquele que a gente não pode pegar. Não tem nada a ver, tá? Substantivo concreto é aquele que pode ser tanto físico, que existe realmente, ou pode ser da nossa imaginação. O abstrato é em relação a uma ação, tá? Por exemplo, né? Então, geralmente é quando vem de algum verbo, tá? Por exemplo, beijo, frieza. Beijo
Então são palavras que vêm de outras palavras no sentido de ação, de estado, tá? E o substantivo concreto, ele pode ser tanto palpável quanto não palpável. Ele pode ser tanto real como imaginário, tá? Não precisa ser só real, ele pode ser imaginário. Por exemplo, fada. Fada é algo imaginário, mas é um substantivo concreto, porque está concreto aqui na mente, tá? Substantivo coletivo. O coletivo é aquele que abrange todos os seres de uma espécie, né? Quando há vários de uma mesma espécie. Então, a alcateia é o coletivo de lobo, de cães, cardume, coletivo de peixes, né? Então, esse sentido de coletividade vai ser o substantivo coletivo. Então, essa aqui é a classificação dos substantivos. Espero que você tenha conseguido entender aí e ter revisado, porque eu sei que você já estudou na escola, em algum lugar, em alguma época da sua vida, mas com o passar do tempo a gente acaba esquecendo. Então, continuando aqui, gente. A flexão de gênero. Eu já falei pra vocês o que é gênero e o que é número. Gênero é feminino e masculino. Número é singular e plural. O substantivo, adjetivo, artigo, numeral e outras classes de palavras têm flexão de gênero e de número, tá? Então a gente vai ver primeiro de gênero aqui. Os substantivos, eles podem ser biformes ou uniformes. Eles podem ser esses dois. Quando eles são biformes, quer dizer que eles têm uma forma tanto para o feminino e outra para o masculino. São formas diferentes para designar o gênero, né? Garoto e garota não é a mesma palavra para designar o mesmo ser, né? Por exemplo, boi, vaca, peru, perua, homem, mulher. São duas palavras diferentes para designar uma para o feminino e uma designa o masculino. Já as uniformes são aquelas que tanto faz, servem tanto para o feminino como para o masculino. Por exemplo, criança pode ser do sexo feminino ou pode ser do sexo masculino. Dentista pode ser do sexo feminino ou pode ser do sexo masculino. Quando o substantivo for uniforme, ele pode ser classificado em epiceno, comum de dois e sobrecomum, tá? Então eu vou explicar agora como que funciona a classificação dos substantivos uniformes. Quando ele for epiceno, ele vai ter a palavra macho e fêmea para poder diferenciar. Por exemplo, cobra. Cobra macho e cobra fêmea, porque na verdade só a palavra cobra não designa, né? Cobra pode ser tanto masculino ou feminino. Então a palavra macho e a palavra fêmea vai ajudar você a identificar o gênero da palavra, né? Comum de dois. Comum de dois é quando a gente utiliza essas 4 classes gramaticais para a gente identificar qual é o gênero da palavra. Então geralmente vem acompanhada de artigo, numeral, pronome ou adjetivo. Então eu falo, por exemplo, artista. Pode ser homem ou pode ser mulher. Então eu posso falar o artista, a artista, né? Essa artista, esse artista, né? Isso vai ajudar a pessoa a identificar o feminino e o masculino. Sobrecomuns. Os sobrecomuns é quando é tão difícil de identificar que você vai ter que ler o contexto. Vai ter que entender a frase como um todo para poder identificar qual é o sexo, se é feminino ou se é masculino, qual é o gênero, né? Não é só sexo, porque sexo a gente se refere a ser humano, né? Ser humano, mas quando for, por exemplo, uma coisa, né? Porque a gente também designa o gênero de coisas. Pincel, por exemplo. Pincel é do gênero masculino. Então a gente não fala o sexo, a gente fala o gênero, né? Sexo aí é pro ser humano. Então, quando a gente tiver, né, essa dificuldade, tiver que olhar pelo contexto, pela frase como um todo, vai ser o sobrecomum, tá? É pelo contexto. Por exemplo, ele é uma criatura maravilhosa. Criatura pode ser tanto um homem, uma mulher, pode ser tanto gênero feminino como masculino. E aqui, pelo contexto, pela frase como um todo, a gente conseguiu identificar que é o gênero masculino. Agora, uma coisa que é importante. Há também os substantivos heterossêmicos. O que são heterossêmicos? São aqueles que, quando estão no feminino, têm um significado e, quando estão no masculino, a mesma palavra tem outro significado. Por exemplo, a palavra cabeça. Quando eu falo assim, o cabeça, é o líder. Ah, ele é o cabeça do grupo, ele é o cabeça da sala de aula, ele é o líder. Mas quando eu falo a cabeça, é a parte do corpo.
né? Então muda completamente o sentido. Então esses substantivos que mudam o sentido quando variam do feminino para o masculino são chamados de heterossêmicos, tá? Por enquanto é isso, nós vamos para a próxima aula, vamos falar sobre a flexão de número dos substantivos. Até lá!